Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Preparem-se porque o que vamos revelar hoje vai abalar as estruturas de Alvalade. Informações que chegaram diretamente dos corredores da academia, conversas sussurradas entre dirigentes, decisões tomadas à porta fechada que vão mudar completamente o rumo desta equipa. E atenção, porque isto envolve um jogador formado em Alcochete, um miúdo que muitos achavam que seria o futuro do ataque leonino. Rui Borges não conta com Rodrigo Ribeiro no Sporting. Mas calma, não saltem já para conclusões precipitadas. Há muito mais por detrás desta decisão do que imaginam. Muito mais. E quando chegarem ao final desta revelação, vão perceber que este é apenas o começo de uma reviravolta que ninguém estava à espera. Mas antes, precisamos de falar de outro assunto que está a incendiar as redes sociais leoninas. Mateus Reis. O brasileiro. A expulsão. Aquele cartão vermelho que ninguém percebeu. Vamos desvendar tudo, passo a passo, porque há demasiadas coincidências e demasiados silêncios suspeitos neste episódio. Fiquem connosco até ao fim, porque cada segundo conta. Vamos começar pelo que aconteceu em Aroca. Estádio Municipal de Aroca, minuto 97. O Sporting acabava de garantir a vitória com um golo nos descontos. Explosão de alegria no banco leonino. Os jogadores a correrem para celebrar. E de repente, num ápice, Hélder Carvalho levanta o cartão vermelho. Destinatário: Mateus Reis. O lateral brasileiro, que nem sequer estava em campo naquele momento, vê-se expulso sem que ninguém perceba porquê. Sem imagens. Sem explicações. Apenas a decisão fria e inexplicável do árbitro. Pedro Henriques, antigo árbitro e comentador respeitado no meio futebolístico português, não escondeu a perplexidade. Nas declarações ao jornal A Bola, foi claro como água. Apenas o relatório de Hélder Carvalho poderá esclarecer o motivo. Deduz-se, segundo Henriques, que a expulsão terá sido por palavras injuriosas, ofensivas ou grosseiras. Mas deduzir não chega. Deduzir não é certeza. E quando não há imagens, quando não há provas concretas, quando nem os comentadores especializados conseguem identificar o que se passou, algo está profundamente errado. O que terá dito Mateus Reis? Que palavras terão sido tão graves para merecerem vermelho direto? E por que é que as câmaras de televisão, que normalmente captam tudo, absolutamente tudo o que se passa no relevado, falharam precisamente neste momento? Coincidência? Talvez. Ou talvez haja mais do que aparenta. Talvez exista um padrão de decisões questionáveis que têm prejudicado sistematicamente o Sporting ao longo desta temporada. Decisões que levantam dúvidas, que provocam indignação, que fazem qualquer adepto leonino questionar se existe realmente igualdade de critérios neste campeonato. Mateus Reis não ficou calado. Nas redes sociais, o jogador brasileiro reagiu com uma mensagem curta mas carregada de significado. Contra tudo. Duas palavras que dizem tudo. Contra tudo e contra todos. É esta a sensação que paira sobre Alvalade. A sensação de que cada vitória tem de ser arrancada não apenas ao adversário, mas também às circunstâncias, às decisões duvidosas, aos critérios que parecem mudar conforme a camisola. E Mateus Reis sabe disso. Sente isso na pele. Porque não é a primeira vez que um jogador do Sporting é penalizado de forma incompreensível. Rui Silva, o guarda-redes leonino, também viu amarelo no mesmo lance. Também sem explicação clara. Também sem imagens que justifiquem. Pedro Henriques voltou a comentar, afirmando que se deduz ter sido por conduta antidesportiva. Mas outra vez, deduzir não basta. Os adeptos leoninos merecem transparência. Merecem saber exatamente o que se passou naqueles segundos caóticos após o golo da vitória. Merecem perceber porque é que dois jogadores foram punidos sem que exista registro visual do sucedido. Esta vitória em Aroca, a 23ª em 32 partidas desta temporada, mantém o Sporting na luta pelo título. 48 pontos, segundo lugar, a 4 do Porto que tem menos um jogo. O Benfica segue em terceiro com 42, também com menos um encontro. Cada ponto conta. Cada decisão arbitral pode ser determinante. E é por isso que episódios como o de Mateus Reis não podem ser ignorados ou esquecidos. São peças de um puzzle maior, de uma narrativa que se vai construindo jogo após jogo. Agora vamos ao que realmente vai fazer explodir Alvalade. Vamos falar de Rodrigo Ribeiro, o avançado formado na Academia Leonina. O miúdo que muitos viam como uma promessa para o futuro do ataque verde e branco. Aquele jogador que cresceu a vestir as cores do Sporting, que passou por todas as camadas de formação, que conhece o hino de cor, que sonhava representar o clube principal ao mais alto nível. Pois bem, esse sonho acabou. E não foi o jogador que desistiu. Foi Rui Borges quem tomou a decisão. Exclusivo absoluto que chegou às nossas mãos através de fontes diretas da estrutura de Alvalade. Rodrigo Ribeiro não entra nas contas de Rui Borges para a temporada 2026-2027. Mesmo que o Augsburgo não acione a cláusula de compra. Mesmo que o clube alemão devolva o jogador ao Sporting.
Mesmo assim, não haverá lugar para ele no plantel principal. A decisão está tomada. É definitiva. É irreversível. Rodrigo Ribeiro foi cedido ao Augsburgo nesta janela de transferências de inverno. O acordo contempla uma opção de compra de 6 milhões de euros, condicionada ao cumprimento de determinados objetivos. Em Alvalade, a esperança é clara, que o jogador impressione na Bundesliga, que o clube alemão acione a cláusula e que o dossiê fique resolvido com um encaixe financeiro razoável. Mas e se isso não acontecer? E se o Augsburgo devolver Rodrigo Ribeiro no final da época? A estratégia está traçada. A administração leonina já definiu os próximos passos. Prioridade número 1. Venda em definitivo. O Sporting quer e precisa de um encaixe financeiro imediato. Rodrigo Ribeiro, avaliado em 2,5 milhões de euros, será colocado no mercado. Clubes interessados não faltarão. Um avançado jovem, formado numa das melhores academias da Europa, com experiência em competições nacionais e internacionais, sempre atrai atenção. Se a venda não for possível, a alternativa passa por novo empréstimo. Rodar o jogador noutro contexto competitivo, dar-lhe minutos, valorizar o ativo. Mas uma coisa é certa, regressar ao Alvalade para vestir a camisola principal não está nos planos. Esta postura está completamente alinhada com a visão de Rui Borges. O treinador leonino foi claro quando falou publicamente sobre a saída de Rodrigo Ribeiro. Admitiu que tinha sido um pedido expresso do próprio jogador. As palavras foram estas: acedemos a uma vontade própria dele, tive essa conversa com ele, foi um caso que apareceu precocemente, a expectativa era alta, teve essa capacidade de aceitar a nossa ideia, acaba por ser jogador da equipa principal a fazer jogos na equipa B, cresceu imenso, admiro-o, não perspectivávamos que saísse, desejo-lhe a maior sorte do mundo. Bonitas palavras. Palavras de respeito e consideração. Mas será que contam toda a verdade? Será que Rodrigo Ribeiro realmente pediu para sair ou foi empurrado para essa decisão? Quando um jogador jovem, formado no clube, se vê constantemente a oscilar entre a equipa principal e a equipa B, quando não tem minutos garantidos, quando sente que não faz parte dos planos do treinador, pedir a saída torna-se quase inevitável. Não é desistir. É procurar uma oportunidade. É tentar salvar a carreira antes que seja tarde demais. Rodrigo Ribeiro disputou 14 partidas esta temporada pelo Sporting. 11 pela equipa B, apenas 3 com o plantel principal. 861 minutos em campo. 5 golos e uma assistência, todos na Liga 2. Números que mostram qualidade, capacidade de finalização, potencial. Mas números que também revelam a realidade. Rui Borges não confia nele para o nível mais alto. Não o vê como solução para os jogos grandes. Não o considera opção viável quando é preciso ganhar. E agora? Agora Rodrigo Ribeiro está na Alemanha, a tentar provar o seu valor num campeonato extremamente competitivo. A Bundesliga não perdoa erros. Exige intensidade física, rapidez de raciocínio, capacidade de adaptação imediata. Será que o jovem avançado português conseguirá destacar-se? Será que convencerá o Augsburgo a pagar os 6 milhões de euros? Ou regressará a Portugal sem ter cumprido os objetivos, sem ter garantido a transferência definitiva, tornando-se mais um problema para a administração leonina resolver? O que sabemos com certeza é que Alvalade já não é opção. A porta fechou-se. Rodrigo Ribeiro pode brilhar na Alemanha, pode marcar golos atrás de golos, pode tornar-se uma referência ofensiva do Augsburgo. Mesmo assim, Rui Borges não mudará de ideias. A decisão está tomada. O futuro do jogador passa por outras paragens. Outros clubes. Outras camisolas. Outras ambições. Isto levanta questões profundas sobre a gestão de talentos em Alvalade. Quantos jogadores formados na academia acabam realmente por se ingrar na equipa principal? Quantos são descartados prematuramente? Quantos poderiam ter dado excelentes contributos se tivessem tido paciência, confiança, oportunidades reais? Rodrigo Ribeiro junta-se a uma lista cada vez maior de promessas que não vingaram. E isso dói. Dói aos adeptos que acompanham a formação, que vibram com cada miúdo que sobe, que sonham ver a equipa principal composta maioritariamente por produtos da casa. Rui Borges tem as suas convicções. Tem a sua filosofia de trabalho. Tem o direito de escolher em quem confia e em quem não confia. Mas será que está a cometer um erro? Será que Rodrigo Ribeiro, com o tempo e a maturidade adequados, não poderia transformar-se num jogador importante para o Sporting? São perguntas sem resposta. São dúvidas que só o futuro esclarecerá. O que é facto é que esta decisão marca um ponto de viragem. Marca o fim de um ciclo. Marca a confirmação de que nem todos os sonhos se concretizam, por muito talento que exista. Os próximos meses serão cruciais. Para Rodrigo Ribeiro, que precisa de se afirmar. Para o Sporting, que precisa de gerir bem este ativo. Para Rui Borges, que precisa de acertar nas escolhas e continuar a ganhar jogos. Porque no final, o futebol mede-se por resultados.
E resultados é o que os adeptos leoninos exigem. Vitórias, títulos, glória. Tudo o resto é secundário. Agora já sabem tudo. Já conhecem os bastidores. Já percebem as decisões que estão a ser tomadas longe dos holofotes. Mateus Reis expulso sem explicação. Rodrigo Ribeiro afastado definitivamente dos planos. Duas situações diferentes, mas que mostram a mesma realidade. O Sporting está em constante transformação, em permanente avaliação, em perpétua luta contra adversidades internas e externas. Inscreve-te no canal. Ativa as notificações. E deixa a tua opinião nos comentários sobre estes assuntos que estão a incendiar Alvalade. O que achas da expulsão de Mateus Reis? Concordas com a decisão de Rui Borges sobre Rodrigo Ribeiro? Faz-te ouvir. Este é o vosso espaço. Esta é a vossa voz. Leãocast, notícias e rumores Sporting, sempre com a verdade que ninguém mais se atreve a contar.